que trabalhavam, só tinha uma chance, tá? Eu fiquei na boa aqui porque eu sabia que essa vocês iam ganhar 10, né? Então nós começamos a organizar junto com os outros a questão da ideia de como que conseguia conquistar a infraestrutura. Nós organizamos um encontro de catadores em 2003, que foi um encontro latino-americano de catadores. Porque essa nossa articulação com os catadores era feita nacionalmente. Em 2002 nós começamos a fazer algumas articulações com alguns governos da América Latina e construir uma ideia de construir um congresso latino-americano. Nós organizamos em 2003 com a participação de 12 países da América Latina. E aí a partir dali a gente começou a ter quase de companheirada que estava nessa linha quase profissional da militância. Profissional não é pela questão do dinheiro, profissional pela questão da ideia. E a gente pensou que essa ideia ela não tem que ser uma ideia só de uma meia dúzia, que ela tem que ser uma ideia que vai refletir nos outros catadores. Então por isso que a gente tem a parte da articulação, mas a parte da formação também. Então por isso que as nossas falas não é uma fala de dizendo como que vai ser, é dizendo como que nós podemos fazer. Então muda até essa parte de como é que tu vai interagir com as outras pessoas. Porque tem a palestra, o discurso, tem a fala que tu vai fazer num viés de apontar lá adiante, e tem uma outra que tu diz como que nós podemos fazer para ir lá para adiante. E acho que está mais ou menos respondido aí. E aí por fim, voltando aqui a ideia mesma ainda, vocês me interrompam, tá gente, se for o caso. É porque qual que é a grande questão? O prédio, essa estrutura que nós temos aqui, ela se ela não for o tempo todo ter manutenção, ela vai cair, vai quebrar, vai queimar, vai faltar. Então a gente sabe que a estrutura, se nós não lutar para manter ela, ela cai, ela quebra. Inclusive nós quebramos. Então a gente precisa de ter todo esse corpo movimentando-se o tempo todo, para que também faça as conquistas chegar e a manutenção e a ampliação possa acontecer também. Então é nessa lógica. Se a gente só entrasse para dentro do galpão e trabalhasse, nosso galpão já teria caído hoje. Depois de 22 anos, eu teria afundado com ele. Quem sabe, voltado para a rua de novo. Então é como que a gente mantém, amplia e constrói outras formas de fazer, mantendo aquilo que tu conquistou, ampliando aquilo. E levando também para outros companheiros e outros companheiros. Por isso que é extremamente importante de estarem na formação. Por isso que é extremamente importante de estarem na articulação. Por isso que é extremamente importante estarem na luta também. E não é na luta dos catadores. Porque se a gente pensar só estar na luta dos catadores, também tem o perdido. O mais perdido daí. É melhor quase nem ir. É como é que a gente está na luta do conjunto da sociedade. De se entender enquanto classe. De se entender enquanto irmão, enquanto irmã. De poder defender a pauta dos outros movimentos, para que os outros movimentos também defendam a nossa. Porque no final da história, lá em cima, onde aquela meia dúzia dos podres, olha ali, agora vem. Viu como corrompe? Corrom. Era juntinho no ônibus, agora estou separada. É porque a questão é, mesmo que a gente vá discutir uma questão sobre qualquer assunto, não precisa a educação, estamos no espaço da educação. Então nós vamos agora discutir como é que nós vamos estruturar ou desestruturar o processo da educação no país. Isso não tem só 3 ou 4 da área da educação lá, tu que é da área da educação que vai discutir. É nós todos. Porque não existe uma separação da educação, da saúde, da segurança. Existe um processo coletivo na sociedade. Então nós aqui vamos pensar em como que nós vamos diminuir o processo da educação, certo? Mas não vamos deixar o trabalho morrer, e a economia circular, e a saúde de alguma forma acontecer. Porque senão nós nos matamos, porque é vocês que nos alimentam. Então quando eu penso em detonar a educação, vocês não vão pensar que é só a educação que vai cair. Porque cai um conjunto, mas só cai o suficiente para poder manter nós no poder. Porque isso é tudo pensado. Então quando tiver um ataque à educação, nós da reciclagem vamos para a luta também. E não é só porque o meu filho está lá e que precisa estudar. E daí eu posso ser sozinho nessa vida?
E eu vou para a luta igual. Se a gente vai só porque vamos defender a nós mesmos, não é defender só eu, mas é defender um conjunto. Por isso que tem que estar para a luta sempre. É defender a luta dos trabalhadores, é se entender enquanto... é ter essa identidade da luta de classes, de se entender enquanto irmão. E não só daquele sentimento do bairrismo, né? Porque nós temos aqui no nosso estado a ideia de bairrismo, né? De que o meu é melhor, de que o meu campinho é melhor, de que eu posso estar passando fome aqui, mas quando eu vou na casa do vizinho eu digo, acabei de comer uma churrasca dos pão, né? Porque é isso que é defender a ideia do bairrismo, de que parece que as coisas estão boas. E quando tu não discute os problemas, tu acaba não resolvendo eles. Porque os problemas, a maior parte deles, são problemas porque tem solução. Senão não seria um problema, né? Está entre nós aqui. Não é isso? É uma lógica, né? É problema porque tem solução, senão não seria problema, né? Tem coisas, e eu acredito que tudo, até agora eu não sei o que é que não pode ser resolvido. Porque tem gente que diz que a morte não se resolve, né? Eu digo, claro que se resolve, tem gente que ter morrido há 200 anos e não morre, parece um dinossauro. Porque vai lá e bota mais remédio, enfia uma injeção e vai resolvendo, né? É tipo isso. É quase uma lógica, né? A morte também está solucionando o problema. E graças a Deus que não dá para manter para sempre vivo. Porque adivinha quem é que queria ficar vivo para sempre? Eu só estou vendo o Maluf vivo, né, gente? Para sempre. Estou vendo o Dom Pedro lá levantando lá, gente. Meu Deus do céu, só esses caras aí, né? Que vão voltar. Certamente. Aquela princesa Diana, não, eles se deixaram no fundo lá, não é só não nasce, né? Dentro do processo da aristocracia, os que despertam para a questão mais social, tem que enterrar antes que morra, né? Perguntas, galera? Pensei que vocês iam perguntar da reciclagem. Perguntas? Eu não sei, você fala tão bem ou tão mal? Querem que eu comente sobre a questão da ordem da política, gente? Acho que vamos para esse caminho aí. Vamos lá, gente. Ó. Posso pedir que tu hoje isso, Água aguenta. não, que tu conte para nós sobre a tua cooperativa um pouquinho antes de tu entrar na ordem da política. Eu acho que essa tu entrar na ordem da política eu acho legal. Acho que tu pode encerrar com isso. Mas tu contar um pouquinho da tua cooperativa, como é que tá, tu falou 23, 26 anos, né? 22 anos. E eu vi que era 20 alguma coisa, né? E contar mais ou menos essa história, assim, alguns fracassos e sucesso, que deve ter tido bastante fracasso, bastante sucesso, né? Muito mais fracasso. Eu contar um pouquinho, porque os grupos aqui, dá muita curiosidade quando a gente reúne os grupos, assim. E aí, os primeiros fracassos dá vontade, assim, da pessoa... Opa, quem é que ajuda aí? Puxa lá. Aí. Daí eu não alcanço mais. Pode ir falando, que eu não estou escutando. Então, Desce um pouco lá agora. eu acho que parou aí, eu acho que... Não, vai. Tem que ser bem baixo. É. E aí, agora vai. Tem que ser rente. Esse é um saber que só alguns professores têm. Eu não sei. Alguns, não são todos. Então, esses fracassos aí, que nos interessam alguns, assim, porque a gente com os grupos vive muitos fracassos e às vezes, junto com os fracassos vem a desesperança, né? Que é a desesperança, eu acho que é o pior veneno que a gente pode experimentar aí nesse movimento, é a desesperança. Então, se tu puder comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Gente, não tem como a gente fugir disso, né? Economia, né? Vamos pensar que dentro dessa lógica econômica, da luta econômica, tá? Vamos pensar nessa lógica. As cooperativas e as associações, elas vão sempre se formar para essa lógica. Primeira pergunta é por que elas se formam por aí? Por
que no nosso sistema, ele é, digamos assim, medido, tanto para baixo como para cima, pela economia. Nessa lógica da economia, nós temos uma questão que a gente pode chamar tipo de status, ou, sei lá, o que a gente é. E essa ideia do que a gente é, a gente mede por uma casa, por um celular, por um carro, roupa, ou às vezes até pelo diploma, né? A pessoa para ser foda pra caralho tem que ter isso aqui. Se não tem isso aqui, aí nós não damos nem ouvido. É isso aí, né? A pessoa é foda pra caralho e é isso aqui. E nessa lógica a gente vem pela questão do status. Eu já vou chegando ali, tá? Esse status aqui, ele tem muito a ver com uma questão que a gente tem mudado. Porque ele tem passado por um sistema de nós mudar e nós trazer a nossa religiosidade, a nossa ação de pensar nas coisas, a partir dele, a partir das conquistas, a partir da economia. Tem se transformado quase na nossa religião. O que eu digo religião? É porque a gente fica mostrando para os outros, fica agindo com os outros, fica... E essa nossa alegria está muito pautada nisso aqui. E tudo vem por uma questão econômica. Isso desde pequeno a gente vai escutando sobre... Tu tem que trabalhar, tu tem que estudar para tu se dar bem na vida. Tu tem que trabalhar para tu ter um bom trabalho. Agora tu vai... tu vai ser doutor, que coisa boa. Agora tu não sei o quê. Aí tem... tu vai agora ganhar o teu diploma, que bom que tu vai poder sair dessa vila. Tu vai sair dessa cidade. Já tem gente que a gente vê na TV, eu vou para os Estados Unidos. Eu digo, vai então. Né? Vai mesmo. Porque nessa lógica, pela lógica da economia, a tendência é que a gente acabe se afastando de coisas que são mais reais. Porque tu pensa na questão do abstrato, daquilo que não dá liga, daquilo que Marx chamava da questão do materialismo, né? Ou seja, tu não materializa as coisas. Tu trabalha só na questão do campo da ideia e tu não materializa. E essa ideia acaba seguindo quase uma tendência de outros e não numa questão de prática. E aí as nossas cooperativas, elas vêm dessa parte aqui da organização econômica. E na questão do desenvolvimento da militância, não só nós, mas ali na questão da luta da ditadura, a questão da organização das pastorais, tinha um movimento muito forte que estava organizando essa questão social e aí trouxe essa questão da organização econômica social, né? Então deu como é que a gente organiza o processo da economia, e essa economia também tem uma organização social. Isso aqui é quase lá o que a gente pode depois de descrever como economia solidária. Que tu junta o processo da organização econômica com o processo da organização social. Essa lógica aqui é de que tu consiga pensar primeiro o social e depois o econômico. Então, só para mim dizer, as questões do que nós demos muito errado foi quando nós começamos a pensar a economia antes do social. Então, qual que é a grande questão disso? Eu vou apagando e se alguém estiver copiando, você já age. E adivinha as letras, né? Porque dá pra dentro do negócio que é feio pra Olha ali. Mas parece letra de professor. Gente, aí a professora de economia é nossa. Ela que não me escute falar. A letra dela é linda. Nossa! Ela é linda, ela é linda. A da letra... A da letra... Então o que acontece? A gente daí vai pensar a nossa cooperativa pela questão econômica. E aí o que nós vamos passar pela primeira das coisas? É pela questão da produção. O que dá dinheiro? O que dá dinheiro lá na cooperativa? Pet branca.
Viu? O PET branca está dentro da lógica da produção. E a latinha, e o PAD. E aí os mistos não vale porcaria nenhuma, a gente só separa porque senão não quer jogar fora, né? Senão a gente jogava fora aquela porcaria, né? Nem para limpar a bunda serve porque arranha. Gente, tem que dar uma trocada, né? Só ficar legal, né? Tá bom, Não, né? saber que eu não posso usar isso para limpar a bunda. Já é um bom conhecimento. Já é bom, né? Quando nós vamos pensar em produção, o que nos vem à nossa cabeça? Primeiro, claro, força, vitalidade, não é isso que vem na nossa cabeça, mas é como é que a gente consegue para ter produção? Força, vitalidade, conhecimento da coisa. Essas coisas aqui são de praxe da ideia do capital. O conhecimento da coisa não é o conhecimento do todo, é o conhecimento da coisa. Isso aqui é questão extremamente importante. Assim. Naquela ideia do Fordismo, da ideia de compartimentar, de tu não saber o que acontece com aquilo que tu produz, de tu ser, no caso, mais uma das coisas, a coisificação. Roseli. Falou 10 vezes e eu estava sentado lá, eu ia usar, chamar ela e isso aí é errado. É porque o que acontece? Na cooperativa nós vamos pensar em conhecimento de como separar melhor o material, como fazer a assembleia e como fazer lá a nossa organização interna. É essa coisificação aqui. A ideia de tu não entender o todo. A questão da força nunca está ligada à questão do conhecimento. Essa questão de conhecimento, questão de força em geral, elas não são a mesma coisa. O conhecimento nós vamos trabalhar com algumas pessoas, não é todos que precisam saber, e aqueles que têm força e vitalidade vão dar a nossa maior produção, que é o que vai dar maior dinheiro. O nosso erro começa por aqui. Por que começa por aqui, Alex? É porque cai entre nós. Vamos pensar uma questão bem prática, tá? Como é que uma empresa dá certo? A lógica dele, lógico, né? É porque a empresa é minha. E não importa se eu quebrei minha perna e ando assim, ó. E eu vou dizer, para de me olhar, vai trabalhar! Tudo bem! Até às 10 horas da noite hoje! Porque a empresa é minha. Na cooperativa não, gente. Na cooperativa, se tu machucou a perna, tu vai depender dos outros companheiros. Então tem uma questão lógica que precisa mudar nisso. Que não é força. Hoje tu tá... Quantos anos você tá agora? Quantos anos? 25 ou 26? 27. Então tá com 27. Daqui 30 anos vai estar 57. Isso. A força dela não vai ser a mesma. Se ela, que é a liderança da cooperativa, ficar colocando a ideia de que tem que ser força, vitalidade, ela mesma está se ferrando. Vai acabar com ela mesma. E aí tem uma outra lógica, que tu vai disputar as pessoas dentro da lógica da produção, dentro da lógica da cooperativa, daqueles que são os verdadeiros, digamos, catadores, catadoras, para outros trabalhadores, outros que vão vir para produzir. Eles vão pensar na questão econômica social, eles vão pensar no cooperativismo, eles vão pensar na economia solidária? Não. Eles vão pensar na produção, porque a tua ideia é discutir produção, porque a tua vontade é ter mais dinheiro. E aí a gente se engana, sabe por quê? Por que eu fiz questão de fazer esse desenho aqui? É porque os recicláveis, eles não são só aqui, eles têm um ciclo que vai por dentro do mercado, que vai por dentro lá do serviço nas ruas, que vai por dentro do processo da triagem, que vai para uma pré-indústria, que vai para uma indústria, que vai cair no mercado de novo e que é regido por leis.
e que tem todo um sistema econômico e que tem uma questão lá daquela lógica que a gente sempre fala da questão da pirâmide, onde a gente trabalha bastante, tem um pouco de gente que não trabalha nada e gente que ganha uma porrada de dinheiro nisso. Quando tu vai trabalhar nessa lógica de produção, nessa lógica de conhecimento, tu vai entender só isso e a tua lógica é que tu só faça ou que tu produza cada vez mais e ficando aqui embaixo. E aí tu não trabalha com a questão principal, que é trabalhar as pessoas. Por que que a economia solidária é uma economia revolucionária? Porque ela pensa em trabalhar as pessoas. Ela pensa em formar as pessoas. Ela pensa em transformar os teus ideais. Ela pensa que tu possa planejar não só o teu trabalho, mas o meio ambiente, a sociedade, a política, a economia, para que tu pense num todo, num conjunto, e que tu não fique só alienado ao teu processo. Por isso que quem fala em economia solidária são os chatos pra caralho. Porque fala de tudo, né? Falou futebol, eu sei. Falou política, eu sei também. Falou? Porque a ideia de quem pratica economia solidária são pessoas que estão vivendo, respirando tudo no mundo. Porque tem que trazer e tem que discutir o todo. Me perguntou de religião, eu sei. Me perguntou de futebol, eu sei também. Me perguntou de educação, eu sei também. De saúde, eu sei também. Sei. E se bobear, ainda sei consertar o carro quando quebra. Mentira, isso ninguém sabe. Isso nem os mecânicos sabem. É mentira. Quebra. Vocês acreditam em mim, né? Acreditem em mim. Então a primeira coisa que tem do erro nosso foi esse. De nós pensar que a cooperativa era um negócio que dava dinheiro porque não dá. Ai, Alex, eu vou minha casa. Agora, gente, tu vai conseguir sobreviver. Isso é uma questão prática. Só que para tu conseguir fazer aquele avanço no qual a gente deseja, que é aquilo que está plantado na nossa cabeça, na nossa religião, de ter uma casa, um carro, sei lá o quê, aquela coisa toda, só vai avançar se tu avançar no conjunto das leis, da economia, da sociedade. Porque isso vai depender de outros setores para acontecer. Uma coisa, se tu trabalhar só numa linha, que é na linha da produção, tu tem a questão de quebrar. Qual que é a outra questão? A produção, ela vai interagir com a produção de outros. Tem uma questão bem lógica. Aqui, nessa produção aqui da cooperativa, tá os catadores e a força que tem aqui, aquela a força tecnológica, a tecnologia empregada aqui, é a tecnologia dos braços, do corpo. E depois daqui, ela vai para os atravessadores e para os ferro velhos, sei lá, que é isso que a gente vende, que os caras já começam a usar caminhão e outras máquinas, e aqui tem 50 pessoas, aqui vai ter só uma, e a tendência é que vá para a ponta da fábrica e vai ter nenhuma pessoa, quase só as máquinas fazem tudo. Aquilo que tu demora um mês para fazer, uma máquina demora um dia para fazer. Então tu tem 30 pessoas, vai ter só uma pessoa lá trabalhando na máquina. Então tu não vai mudar pelo processo econômico esse negócio, porque cá entre nós não dá para chegar lá no cara da empresa e dizer, ô irmão, eu faço mais de 70% do trabalho, o que tu acha de nós dividir dinheiro meio a meio? Em vez de tu ficar com 90%, tu fica só com 30%, que é aquela parte que tu faz, e me dá os outros 70%. Não vai ser assim. Ele não vai deixar. Porque aquele cara se organiza de um outro sistema. Então se tu pegar e pensar que pela produção tu vai ganhar dinheiro, tu não vai, porque tu tem outro que está ocupando esse espaço que é o que ganha dinheiro. Mas Alex, como é que a gente ganha nesse cara então? Aí é que tem a organização entre os outros. Vou pagar de novo, tá? Daí que tu vai organizar com os outros catadores. Aquela lógica que eu coloquei antes lá atrás. Se tu não se organiza com os outros, se tu não pensa a revolução, se tu não pensa, se tu não planifica, digamos, trazer isso para o nosso concreto, e trabalhar com os outros, a lógica é que cada um vai viver isolado e todo mundo dominado.
O isolamento tem aquela questão bem prática, né, gente? Tem que conhecer, como é que é? O amigo tu mantém perto e o inimigo mais perto ainda, né? Porque tu tem que ficar cuidando cada passo que ele vai dando. Justamente, nessa questão bem prática. Só que o inimigo, nesse caso, ele está perto de todos nós, só que individualizado. Ele é o único que tem o conhecimento de todos nós. Em vez de nós ter o conhecimento dos nossos irmãos e das nossas irmãs, quem tem esse conhecimento é ele. E muitas vezes a gente substitui ele pela prefeitura, substitui ele pela ONG, substitui ele por outro ser que não é nós, os catadores e os catadores. Então tem que ver como é que tu consegue trabalhar para esse conhecimento aqui ser do conjunto dos trabalhadores. E essa lógica aqui tem uma questão que é o protagonismo. Como é que tu vai ser protagonista? É quando tu entender da ciência do negócio do qual tu toca. E aí não é um negócio como questão econômica, mas como uma questão social, como uma questão de militância, como uma questão de tu ter o conhecimento para poder levar esse povo para frente. É uma questão do protagonismo. Como é que tu consegue ter isso? Porque se tu não tem isso, outros vão ter. Aquilo que eu estava falando com vocês, acho que vocês, né? Na hora do café ali. Na nossa lógica de ideia imaginária, a gente parece que nós vamos para um lugar que é vazio. Ah, quando eu crescer eu quero ser não sei o quê. Então parece que tu está indo para o espaço vazio, que é só crescer que chega lá. Não, já tem gente nesse lugar. Se a gente for pensar na questão da gestão dos resíduos do Brasil, por que ainda existe lixão? Pararam para pensar? Ah, mas só faz mal. Não. Alguém se dá muito bem com isso, com esse lixão aí. Lucra e ganha muito. Ah, mas por que tem bastante cadeia? Alguém ganha dinheiro com isso. Porque tem buraco na rua? Alguém ganha dinheiro com isso. Por que tem um monte de gente dormindo lá embaixo dos viadutos? Alguém ganha dinheiro com isso. Preciso entender como que essas pessoas ganham dinheiro. Porque quando tu começa a entender isso, tu consegue explicar, tu consegue levar o povo para compreender. Pensar a questão lá de por que as pessoas estão embaixo do viaduto. Pela questão da especulação imobiliária. Precisa ter casas vazias, precisa ter alguns locais que são mais centrais, não tem mais povo, precisa que esses lugares estejam vazios para ser comprado a outros, para supervalorizar, para botar um shopping do lado, uma universidade do outro, e um apartamento que valia 10 mil vale 3 milhões. Bom, tá feito. Ah, mas para valer 3 milhões tem que tirar aquele povo que está embaixo da rua, daí já é outra, embaixo da ponte. Daí já é a tal da higienização, é outro negócio, outro departamento. Tem que entender sobre a questão da moradia. Mas por que tem um shopping aqui do lado? Bom, porque esse shopping chega e ele vai quebrar tudo que tem ao redor e aquelas pessoas que trabalham nos seus pequenos trabalhos, seus pequenos comércios, nas suas cooperativas, vão quebrar, essas pessoas vêm para dentro de uma outra lógica do sistema e vão trabalhar empregado de carteira assinada, porque trabalhar de carteira assinada é a melhor coisa que nós temos na nossa comunidade. Não é isso que a gente trabalha disso? Ah, eu vou trabalhar. Tu vai trabalhar? Não, quero conquistar o emprego, porque a gente não fala mais sobre trabalho, nós falamos sobre emprego, que está ligado ao empresário, que está ligado ao patrão, que está ligado ao teu dono. Nós não discutimos sobre trabalho e sobre trabalho libertador. Nós discutimos sobre emprego alienado à carteira e que vai te dar um salário, e que vai te cobrar, e que vai te dar alguns direitos, e quando ele quiser, ele tira e te dá o pé na bunda. E cá entre nós estávamos discutindo um pouquinho antes, né? Sobre a questão que vocês estavam falando lá. O cara faltou uma vez, por causa que se ferrou com o braço quebrado de tanto trabalhar. Ele foi no médico, e aí quando ele voltou, o cara já quase bota ele pra rua. Na outra ele vai trabalhar aqui, ó. Porque trabalhar com esses dois, senão ele vai pra rua mesmo. Porque tá na questão do emprego, e aquele emprego do jeito, e a gente não discute a questão de trabalho. E para que serve esse trabalho? Como que a gente vai andar com esse trabalho? Ele vai trazer de ressignificação para nossas vidas. Então tem essa lógica daí, da questão do protagonismo e da compreensão. Tem a outra coisa que aí eu acho que é o que deu mais certo, a pergunta da professora, porque essa aqui foi o erro, tá, gente? Tem muito mais outros erros que eu podia estar trazendo aqui em coisa escrita. Mas isso eu acho que pode se tornar um pouquinho chato e a minha metodologia aqui mudar, porque eu estou muito teorizando do que
praticando quase, né? E aí, essa ideia mais, digamos assim, política, que é o que, no caso, nos transformou. Aquilo que eu falei no começo, quando tu fizesse aquela pergunta lá, sobre a questão da atividade que a gente tem. O que a gente pensou, né, gente? O que a gente pensou? Que se a gente fortalecer a cooperativa, a gente nunca ia perder ela. Isso não importa a forma que nós fosse, se nós tivéssemos uma cooperativa forte, nós nunca ia perder ela. Aí a gente ficou discutindo sobre a questão do que seria uma cooperativa forte. Que isso é extremamente importante. O que seria uma cooperativa forte? Na nossa ideia, vamos lá, o que é uma cooperativa forte? Vocês estão estudando cooperativismo, me fale, me dê uma mão. O que é uma cooperativa forte? Eu acho que é onde as pessoas ganhassem um bom salário, né? Os seus direitos reconhecidos. Estados Unidos. Melhor, tá um pouquinho melhor do que a sua, viu? Vai lá, não, pode botar mais ideia aí, vamos lá. Todos unidos, Com bastante gente, bastante gente. que efetivamente cada um coopere com a sua, faça a sua parte, né? Cooperação. Conhecimento. Conhecimento. Vocês estão num misto de ganhar meus parabéns, tá, gente? Mas qual que é a grande questão? Vou trazer mais uma coisinha para a professora lá, que ela falou uma parte do negócio que é importante. A cooperativa, diferente da empresa, não é para fazer só a tua parte. Se tu está fazendo isso, tá errado. A cooperativa é tu fazer e cooperar para dos outros, para ir crescer todo mundo junto, para além daquilo do qual está pressuposto. Na cooperativa, tu faz a tua e ajuda a do outro, tu coopera com o outro. A lógica maior da cooperativa é de tu juntar quem não tem nada para ter alguma coisa junto. Essa é a questão maior. Não é o início do processo do cooperativismo lá na Europa. É um pouco da questão do cooperativismo, daquele que foi, depois de todos esses anos de ataque, que foi se consolidando. Que é de como é que tu consegue cooperar com o outro sem tu não ter nada. Essa é uma pergunta que eu sempre coloco, porque na lógica nossa de movimento, as pessoas perguntam: para que serve o movimento? Aí lá vai nós tentar, senta que eu vou te explicar então para que serve o movimento. Mas a questão prática é para contribuir, fazer a tua parte e fazer a do outro. Indo para aquilo que vocês falaram sobre a questão do conhecimento, sobre a questão da união e tal, é nisso que a gente acredita que a cooperativa é forte, que é quando tu consegue ter coisas que são bem práticas, assim, mas que isso não acontece efetivamente, né? Primeiro, aqueles processos das assembleias. Por que o processo da assembleia é extremamente importante, gente? Porque tu trabalha as ideias com todo mundo, troca ideia, compartilha o conhecimento, faz não sei o quê. Tem uma questão bem prática. Isso é real. Se tu ganhou pouco e a cooperativa não tem esse processo da assembleia, a ideia é que ela caia. Ela cai por quê? Quando uma cooperativa está caindo, gente, isso é uma questão também real. Quando a cooperativa está caindo, em geral a nossa cooperativa, naquela lógica que eu coloquei antes, ela funciona como? Tem 4, 5 pessoas que ela acaba não conseguindo produzir quase a sua média. E essas outras aqui produzem a média delas, fazem além delas, faz da outra. Aquela questão da produção que nós cortamos no início, lá no começo, lembra? Que eu lhe falei lá, não é pela produção. Se for pela produção, daqui a 30 anos a senhora vai estar se quebrando, não vai conseguir ter a mesma produção hoje, e eles vão lhe dar o pé na bunda na cooperativa. Então não é a questão da produção. E aí mata aquela ideia que tu colocaste, que tem que fazer a tua parte e cooperar com a dos outros. Porque senão a gente vai se trabalhar como se nós fosse todo mundo igual, com a mesma capacidade física, e nós não somos assim. Nós somos seres diferentes, não somos? Eu sou mais bonito,
Ah, Modesto. modesto tem certeza. Mas, daí o que acontece? Nessa lógica aqui, quando a cooperativa dá pouco dinheiro, não tem assembleia que explique isso. As pessoas não estão acostumadas a sentar e discutir os problemas, as soluções, as coisas boas e as coisas ruins. Elas acabam, aquelas que são as melhores, as que mais produzem, elas partem para outro trabalho. Elas vão trabalhar lá de carteira assinada, porque é lógica nossa de pensar no trabalho, no emprego, no patrão, na carteira assinada e no direito. É isso que a gente fica pensando, para isso que a gente fica empurrando as nossas ideias, as nossas pessoas. Ó, vocês vão trabalhar, estudar, né, para depois ser empregada. Não? Não sei. Talvez. Viu só? Talvez. Não tá bom, né? Talvez já tá já é melhor do que... Sim! É isso que eu quero, Alex. É isso, é isso. O que acontece? Quando dá pouco, as pessoas que melhor produzem, elas acabam saindo e indo para outro trabalho, para outro emprego, para outra ocupação, ficando os que produzem menos. Qual que é a tendência, de novo, no próximo mês? Vai de novo caindo para baixo. E aí, se não tem algum investimento para que essa cooperativa venha crescer de novo, ela acaba não desenvolvendo. Em geral, sempre tem um apoio, que a gente sempre discute se é apoio ou se não é apoio, se usa, se não, que é a questão da prefeitura aqui. As prefeituras, elas veem, e isso aqui eu estou de fora, eu consigo ver, se eu desenhar isso eu consigo ver que uma cooperativa ela vai descer, subir, vai viver como um sistema, enfim, tem seus altos e seus baixos. Só que como não tem investimento nas questões que são principais, manutenção, tecnologia, aumento de infraestrutura, formação, capacitação, enfim, para os catadores crescer e desenvolver, é uma lógica que vai precisar da assistência o tempo todo do poder público municipal, que vai estar sempre, porque quem dá assistência é entre nós. Ele não dá assistência naquilo que tu precisa, ele dá assistência naquilo que eu quero te dar assistência. Ai, mas Alex, você está dizendo a mesma coisa? Não estou dizendo a mesma coisa. Estou dizendo uma coisa totalmente diferente. Uma coisa que tu precisa é uma terceira perna, mas eles vão te dar é uma segunda cabeça. Ah, mas com 3 pernas eu corria mais rápido. Não, corre. Corria errado na minha analogia, né? O que eu preciso é ter pernas maiores para correr mais rápido. Tá? E o que eles me deram foi uma barriga maior. Agora foi melhor. Agora tem que trazer uma coisa para a gente entender bem. E aí, isso é que está a diferença da questão da assistência. A assistência de um terceiro é o que ele consegue te assistir, não aquilo que realmente precisa. E aí, essas lógicas com as prefeituras é assim. E não adianta tu querer criticar ela. Ah, porque não sei o quê, porque bababá. Dentro da lógica dela, ela está certa. Dentro da lógica dela, está certa. Mesmo que essas pessoas aqui sejam aquelas do serviço social. O serviço social é aquela que a gente mais discute, né? Porque o campo das ideias é interessante que parece que tem a prática acontecendo. Eu digo que não, a prática que tu é outra, não é o caso agora, tá? Então o que acontece? Porque a lógica aqui da cooperativa, ela não está, digamos assim, ter um acordo, digamos, de como é que se daria esse processo que eles costumam, que eles chamam de assistência, mas que nós chamamos de direito. Então, como é que se dá esse contrato para que essas coisas, tipo produção, caia e a gente consiga ter espaço para assembleia, ter espaço para formação, ter espaço para ampliação dos processos produtivos, desde a questão econômica, mas também principalmente da questão das ideias, da produção de ideias dentro da cooperativa. Isso vai se dar por uma amarração com a prefeitura, que pode, com um contrato para que a gente pague as contas. E aí, por causa disso, mesmo que baixa, não vai baixar bruscamente uma renda que não vai deixar os cooperados, aqueles que são os que melhor produzem, saírem. Precisa ter essa amarração, porque o contrário é nós estar sempre refém dessa prática aqui. Se nós não tiver assembleia, qualquer problema que der pode ocasionar na saída dos melhores. A assembleia tem esse processo que é de nós trabalhar no campo das ideias.
de contar os problemas, a solução, de amarrar as coisas e poder todo mundo se compreender. Porque nós conseguimos planejar as coisas juntos. É muito diferente quando um barco está afundando e todo mundo se junta lá para tirar água de dentro, para ele não afundar, do que quando o barco está afundando e a gente nem sabe que ele está afundando. Porque daí nós não vamos conseguir ajudar e vamos morrer todo mundo junto. Se bobear, eles vão conseguir escapar e nós não. Então essa lógica da questão de como que a gente organiza para dentro da questão do campo da ideia, de trabalhar todo mundo junto. A outra é a questão da distribuição de tarefa. Também se dá pelo processo da organização da Assembleia, que é aquilo que eu te falei lá na questão do início ali, né? A distribuição de tarefas. Tem uma coisa que a gente precisa sempre pensar e trabalhar na questão dessa distribuição de tarefa, é porque, vamos pensar, futebol, vamos pro futebol que a maior parte das pessoas consegue entender. Se eu falar de vôlei, eu nem eu sei o nome dos atacantes do vôlei, é ruim demais. Todo mundo, mas Neymar, tá ruim de falar. Qual é que é o nome do centroavante do Inter? Ah, esse também tá muito ruim de falar. Não pode jogar agora. Ah, e o outro? Tá, vamos pegar há 10 anos atrás, lá, 15 anos atrás, tinha o Bebeto, lembra do Bebeto? Sacanagem! Bota na prática, bota uma associação, não, leva uma associação. É o do futebol que é sempre o Pelé! Alguém ia ter que me salvar, né? Valeu. Então nós temos o Pelé, nós tínhamos o Tafarel, né? Certo? Pelé é o cara que faz os gols lá na frente, né? A bola caía nele, ele matava no peito, virava, ele dava uma bicicleta e matava na gaveta. E o Tafarel era aquele que ficava aqui, ó, olhando e a bola vinha, ele saltava, encaixava ela, pegava ela e ainda lançava ela pro Pelé fazer gol lá na frente. Aí esse é um time que dava certo. Qual que é a ideia da distribuição da tarefa? É pensar nisso, de montar os times que acabam dando certo, mas que ao mesmo tempo se consiga se compreender um todo. Porque qual que é a grande questão da distribuição de tarefa? Isso a gente não pode não errar. É porque a gente pega o nosso Pelé e bota ele lá no lugar do Tafarel e bota o Tafarel no lugar do Pelé lá na frente. Daí a bola é passada do Pelé pro Tafarel, o Tafarel está acostumado a pegar na mão, pegou na mão. Ó, falta. O Tafarel pegou, o Tafarel está recebendo a bola, chutou, errou o pé da bola, não fez o gol. Enquanto isso, lá atrás, Pelé, a bola está vindo, gol! Gol! Não vira a bola, gol! E aí, na teoria, é quase um time que perde. Então, é como que tu consegue, dentro da questão da distribuição de tarefas, tu formar dentro de uma única equipe, é pensar primeiro que essa cooperativa é um time que precisa ganhar, que precisa ir para frente, que precisa se superar. Como que tu vai conseguir colocar o teu Pelé aqui, o teu Romário aqui, o teu Dunga ali, o teu Tafarel ali? E ao mesmo tempo que esse Tafarel cuide do Pelé, e esse Pelé cuide do Dunga, e o Dunga do Tafarel, que vai cuidar do Pelé aqui na frente. Essa é a ideia de esquematizar o processo da cooperativa e da distribuição de tarefa. É como que tu consegue fazer isso. E como que tu consegue botar o Dunga e se bobear o Tafarel nos 49 minutos do segundo tempo, quando é preciso fazer o gol, aqui dentro da área do outro time, para quando a bola ser lançada ele ainda ter chance de fazer o gol. Ah, mas essa tarefa minha é defender o gol. Não, meu filho. A tua tarefa é defender a equipe toda e fazer o time todo ir para frente. É como que tu consegue pensar isso para a tua cooperativa avançar coletivamente. Porque na lógica, se tomar o gol, não foi o Tafarel que tomou o gol. Foi o Brasil que tomou o gol. Quando nós perdemos, não foi o Dunga que perdeu. Foi o Brasil que perdeu. Então é como que tu consegue internalizar a ideia da cooperativa e do conjunto e da distribuição das tarefas para as melhores funções serem para aqueles que são os nossos craques e que esses craques não fiquem só aqui também executando e esqueçam do resto. Então como que eles vão fazer para que o time todo possa avançar? Porque nós sabemos que ser zagueiro
É ruim pra caramba. O zagueiro tá muito mais fácil pra fazer um gol contra do que um gol a favor. Porque tá lá na defesa perto do gol do nosso. Então é muito difícil tu ter lá um time de futebol que só fala do centroavante. Como é que nós vamos distribuir isso para todo mundo também se dar bem e quem ficar bom não ser só um, mas ser a nossa cooperativa como um todo? Essas são as coisas que, para mim, na questão de nós ter acertado enquanto cooperativa, é isso. Como que a gente vai conseguir entender, distribuir as tarefas, fazer com que a gente não pense no econômico, ficar entre nós. A nossa cooperativa, o máximo que consegue ganhar, mas o máximo do máximo do máximo é 1.200 pila no mês cada um. Que parece um monte de dinheiro para alguns outros companheiros que estão ganhando 600, 700 pila. É verdade. Menos. Mas nós não vamos passar disso. Nós não vamos passar disso. Para nós passar disso, nós precisamos avançar na cadeia produtiva. Porque nós estamos esmagados na parte de baixo aqui. E se nós ficar pensando nisso, nós vamos só trabalhar para que ele consiga nos dominar cada vez mais. Foi bom? Conseguiram entender? Sim. Tássia, tu entendeu? Posso então pedir para tu vir explicar aqui na frente? Muita sacanagem. Tem uma professora ali de sociologia que faz isso. Tanto ela não pega ninguém com o celular na mão. Ela diz que o celular é permitido, todo mundo pode usar, à vontade. Só que volta e meia ela pergunta para tu as coisas. E ela diz que como ela é professora, ela criou uma forma de passar 10% da nota, que é a participação da galera. E ela diz o seguinte: se vocês estão discutindo sobre a questão das perdas de direito, e uma das principais é a questão da educação, então quando vocês estiverem dentro dessa universidade que é pública, uma professora boa pra caralho que sou eu, e vocês têm água, luz e comida, e vocês estão sentados numa cadeira que provavelmente não foi vocês que arrumaram, e nem um chão que foi vocês que limparam, e uma parede que não foi vocês que pintaram, e que tem toda essa graciosidade dando aula para vocês, se eu pegar vocês com a porra do celular, ela discute o processo de educação conosco, sim, de uma forma compreensível. Tipo, eu super entendo ela. Claro que ela não fala porra de jeito nenhum, gente. Só eu que falo, tá? Imagino que não. Mas eu só falo no nosso meio de gente super boa. E aí, se puder finalizar com a política? Eu só queria fazer uma pergunta antes. Você falou isso para protagonista, né, Alex? Mas assim, para se chegar a esse protagonismo, para se entender enquanto catador coletivo e parte de vários coletivos de corresponsável por uma sociedade que é maior, qual é a participação dos parceiros ou apoiadores para hoje dizemos que vários você participaram de uma organização institucional de hoje. Eu percebo que como é que se dá isso? Batendo cabeça ou o apoio, assistência, apoio à parceria, seja de universidade, estratégia, cultura humana, como é que percebe isso? Bom, a tua pergunta é quase como se a gente pudesse dizer como é que a gente consegue substituir esse sistema por outro. Que complexo que foi, caramba! Né? Tá bom, mas é isso, é isso. Deixa eu tentar simplificar aqui, gente. Primeiro, é que nós passamos por muitos problemas na vida, né? Enquanto pobre e miserável passamos por muitos problemas na vida. O problema não é só passar o problema, é não compreender por que está passando por aqueles problemas. Isso é uma coisa fundamental para nós ter nas nossas cabeças, no nosso entendimento. Não é passar o problema, é entender por que está passando por aqueles problemas. Porque isso está numa questão de visão do mundo, de compreensão de como as coisas estão funcionando. Então, quando uma cooperativa está quebrada, está alienada, está escondida, não participa, ela talvez não saiba o porquê que ela não está participando. E aí ela está com um problema e ela tampouco sabe o porquê que ela está com esses problemas. E aí nós precisamos disso, de ver como que a gente consegue ampliar para que ela entenda os problemas
Não é que alguém vai trazer a solução dos problemas. Porque isso, vamos pensar que nós já somos adultos, não tem mais